Boa noite. Mais uma vez reunidos aqui para adorar o Senhor. Graças a Deus por isso. Boa noite a todos. Mas antes de meditarmos, nós não temos o costume de pedir para ninguém levantar a mão na igreja quando crê em Jesus. Mas nós, há muito tempo, tentamos criar o costume de apresentar pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo através do ministério desta igreja e dos membros desta igreja. E às vezes a pessoa crê em Jesus e está no nosso meio, e muitos irmãos nem sabem. Então hoje a gente queria apresentar um jovem, o nome dele é Guilherme. Então Guilherme pode vir aqui à frente. Guilherme pode vir aqui à frente e espera ele chegar. Talvez nem todos conheçam o Guilherme, né? Pode ficar aqui do meu lado. E o Guilherme professou a fé no Senhor Jesus Cristo acho que há algumas semanas, alguns meses já, e tem sido discipulado e acompanhado já pelo irmão Felipe, que está o abençoando, instruindo na Escritura. Ele vem de uma família mais católica, né? Mas professou para sua família também ter crido no Senhor Jesus Cristo. E arrependido dos seus pecados, ele apresentou sua fé no Senhor Jesus. E nós queremos apresentar para a igreja, para que a igreja esteja orando pelo Guilherme. Certamente ele terá lutas, né? E muitas bênçãos também, mas lutas. E nós, como igreja, estamos aqui para poder abençoar, ajudar, estar orando por você. E agora o Guilherme pode cantar conosco sobre essa Jerusalém excelsa, que um dia todos nós estaremos lá. Não é verdade? Quer falar algo? Ele é mais tímido. Ele deixa para falar em outro momento. Então vamos orar, agradecer a Deus pela vida do Guilherme, e os irmãos estejam orando por ele, pela vida dele. Só ele é crente em sua família, e certamente nós temos que ser uma outra família para ele, uma família da fé em Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme, porque o Senhor o retirou das trevas do pecado e o trouxe, ó Pai, para o reino do Filho do teu amor, do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque ele tem compreendido a tua palavra, tem se arrependido dos pecados e tem confessado a fé no Senhor Jesus Cristo. Fortalece o Guilherme nas dificuldades, nas perseguições, abençoa ele no aprendizado, na leitura constante da tua palavra, e que ele continue trilhando esta peregrinação, que todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, iniciamos no dia em que nos fomos convertidos pelo Senhor e estamos até hoje, até a nossa partida ou o retorno do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o Guilherme, abençoa a tua igreja, para estar sempre apoiando o Guilherme nas suas decisões de fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Pois é, o Guilherme já estava vindo aqui na igreja há alguns meses, mas ele ouviu do Evangelho, professou a fé, tem sido acompanhado. Vamos orar para que em breve ele esteja se batizando. Mas, hoje, nós queremos começar a trabalhar o texto de Isaías capítulo 2, perguntando se você conhece a expressão agorismo. Já ouviu falar da expressão agorismo? Antes de tudo, se tem alguém que nos visita, seja muito bem-vindo. Aqui passou essa parte, mas pularam, mas seja muito bem-vindo, você que tem nos visitado pela primeira vez, certo? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 2. Você já ouviu falar da expressão agorismo? Pois é, essa expressão foi cunhada por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que não era crente, mas que ele era um sociólogo. E nas suas abordagens, nos seus ensaios, ele até que acertava muita coisa. E o agorismo é exatamente a religião da pós-modernidade. Pós-modernidade é o mundo em que nós vivemos, é uma religião que não tem Deus como centro, né? Na verdade, é um aspecto da religiosidade que se refere ao agora. A fé das pessoas hoje não é em Deus. Até muitos evangélicos, muitas igrejas da teologia da prosperidade seguem esse estilo agorista. Como agorista? Eu não quero o céu. Eu quero a felicidade agora. Eu quero o céu aqui, hoje. Eu quero felicidade no presente. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser perseguido por Jesus. Eu não quero
pagar um preço se for necessário. Eu quero a felicidade hoje. É o agorismo. Deus hoje, aqui, agora. Eu não quero esperar ter que ir para o céu, ressuscitar para ter Deus e viver no novo céu e nova terra. Não. A religião agorista é a religião do hoje, do agora, da felicidade neste momento, das pessoas que não querem sofrer nada pelo Senhor Jesus, o que é impossível, por sinal, não querem sofrer nada pelo Senhor Jesus. São os hedonistas, são aqueles que estão cultivando tesouros nesta terra, são os agoristas, é a fé do agora. Toda a Bíblia Sagrada é contra isso. Então, se você vai para uma igreja e essa igreja te promete realização e felicidade hoje e agora, ela está te prometendo algo que ela não pode garantir, porque, na verdade, a nossa esperança e a nossa salvação, ela é futura. As bênçãos que o Senhor promete a nós são bênçãos futuras. Hoje, no presente momento que nós vivemos, temos bênçãos do Senhor, mas não temos plenitude de bênçãos, no sentido de ter uma vida plenamente feliz e realizada em todos os momentos e todos os aspectos. Isso não existe na vida dos crentes em Jesus. Não existe. Como é que a gente sabe disso? Porque viram doenças, às vezes tem um problema financeiro, às vezes tem um problema na família, tem um problema ali, outro aqui, outro acolá. Não há completude, perfeição, não há. Haverão situações difíceis na vida dos crentes. Haverá situação difícil na vida dos crentes. Haverá perseguição, haverá frustração, haverá. É mentira dizer que se você crê em Jesus, você será livre de todos os seus problemas. Isso é mentira. Isso não existe. Agora, crer no Senhor Jesus nos fortalece e nos traz a bênção para realmente viver esse mundo caído cheio de pecado. Isso é verdade. Aguardando uma vida plena no futuro. Então, se você quer uma vida plena, sem problema, sem dificuldade, sem doença, sem crise, hoje, você está pensando dessa forma aqui do Zygmunt Bauman, no agorismo. Jesus, que é o Senhor, que é Deus, como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, quando veio à Terra, sofreu o que sofreu, para realizar a vontade do Senhor. Então, quem somos nós para não termos estas dificuldades? Estamos estudando o livro do profeta Isaías e o nosso texto fala exatamente disso. Nossa salvação não está aqui, nessa terra, ela está no futuro. A nossa salvação será no futuro. Mas eu creio em Jesus, me disseram que eu seria salvo? Sim, ela começa aqui. Nosso espírito, sim, foi redimido, embora tenhamos a natureza de pecado. Mas ainda pecamos, ainda falhamos, sofremos os efeitos do pecado. A nossa salvação não está completa, não que está faltando algo no sacrifício de Cristo, não está faltando nada, mas ela vai se completar no futuro. E aí vamos viver plenamente com o Senhor nosso Deus. Sem morte, sem sofrimento, sem tristeza, sem aflições, por toda a eternidade, no novo céu e nova terra, com corpos ressurretos. Tendo a memória, a mente que nós temos hoje. Não vai apagar a nossa mente, não vai apagar a nossa memória. Porque se apagar a nossa memória, quando estivermos com o Senhor, nós vamos deixar de ser quem nós somos. Porque nós somos o quê? As nossas memórias, não é verdade? Nós somos é nossa identidade. Então, se apaga suas memórias, sua identidade. Então, quem garante que o Valnei vai ser o Valnei no novo céu e na nova terra? Vai ser outra pessoa. Não pode, né? Então, nós estaremos lá no novo céu e nova terra, aí sim vivendo plenamente. A nossa salvação será no futuro. Observe Isaías capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde,
e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nós temos lido no capítulo 1 que a nação de Judá está em terríveis pecados e que o Senhor já decretou o juízo dessa nação. Nós vimos que o Senhor não é favorável ao povo porque eles estão vivendo em idolatria, os líderes de Israel estão corrompidos, tanto o rei como o sumo sacerdote, tudo está longe do Senhor e o Senhor não se agrada dos sacrifícios deles, da religião deles, dos atos de adoração desse povo. Deus não está satisfeito com isso. E só que no meio do texto, que nós estudamos no capítulo 1, o Senhor apresenta momentos em que ele quer que o povo se arrependa. Arrependam-se. Mas parece que o povo não está se arrependendo. Lembre-se que quando nós estudamos o contexto do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, tanto Israel como Judá estavam vivendo num contexto de fartura. Fartura financeira, fartura militar, expansão territorial. Eles não estavam tendo nenhum desses tipos de problemas. Por sinal, estava, no reinado de Jeroboão II, estava tendo um crescimento de uma classe econômica forte no comércio no período de Jeroboão II, que o rei de Israel, o reino do norte, expandiu o território da nação a chegar quase perto do que Salomão tinha conquistado na época dele, que foi a maior expansão do reino de Israel, quando ainda era um reinado unido, um reino só. Mas Israel, que estava sobejando riqueza, e Judá também, esqueceram do Senhor. Esqueceram do Senhor. E o Senhor manda o profeta para alertá-los. No livro do profeta Isaías, há uma estrutura muito interessante, que depois de alertas de juízo, Deus manda lapsos da esperança futura e da salvação futura. Um desses lapsos, quando eu digo lapsos, é uma parte pequena, é como se abrisse uma janela para que o povo pudesse ver uma luz no meio das trevas em que eles viviam. E esses 5 versículos são essa janela. Você vai observar que a partir do verso 6, novamente Deus vai tratar dos pecados da nação de Israel. Mas antes disso, Deus quer fazer com que o povo tenha esperança, fazer com que o povo se sinta feliz, mas esperança e felicidade naquilo que é a solução. O que é a solução para Israel? O que é a solução para nós? Não é aqui nessa terra. Não é aqui. Nós temos um sério erro como humanidade de achar que aqui nesta realidade em que nós vivemos, nós vamos encontrar plena felicidade, plena satisfação, plenitude para resolver todos os nossos problemas e viver de uma maneira tranquila e confortável. Muitos acham que o dinheiro vai fazer isso. Não vai. Não vai. Essa notícia recente que o ganhador da Mega Sena, né, foi assassinado porque ganhou a Mega Sena. Quer dizer, antes não ter ganhado na Mega Sena, né? Então, o dinheiro não vai nos trazer tudo isso. Sucesso profissional não vai trazer tudo isso. Não vai. Porque nada vai trazer a este mundo caído, a nós que vivemos neste mundo caído, plena realização, a não ser as promessas do Senhor nosso Deus. A nossa salvação começa aqui, mas ainda somos pecadores. Ainda vamos sofrer aqui, lutando contra os nossos pecados, os pecados da sociedade em que vivemos. Plenitude no novo céu, na nova terra, esta terra reformada, redimida, e nós com corpos também redimidos, ressurretos. Nós queremos então meditar exatamente nisso. Nossa salvação não será no futuro, como nossa salvação será no futuro, como a de Israel também será no futuro. Deus está dizendo para Israel: vocês vão ser punidos pelos pecados de vocês. Vocês vão para o cativeiro. Vão, porque pecaram.
No tempo de correr, aceitem a disciplina. No futuro, vocês que creram, terão plena salvação. Aqui, não, porque vocês viveram nos seus pecados. Esses versículos, em suma, querem dizer isso. Mas nós queremos estudar mais cada versículo e queremos observar 3 verdades sobre a nossa salvação futura. Salvação começa aqui, sim, mas ela não se consumou. Ainda tem algumas etapas aí. Não quer dizer que a gente tem que fazer alguma obra para ser salvo, não é isso. Jesus fez tudo o que é necessário na cruz para nós sermos salvos. Mas os efeitos dessa salvação não se completaram. Muitos crentes emergem neste mundo terreno, entram de cabeça nos planos e projetos deste mundo terreno e esquecem que a plenitude é no novo céu e na nova terra. Esquece de investir no canto correto. Primeira das 3 verdades, Jerusalém aponta para a nossa salvação futura. E é por isso que nós, crentes em Jesus, olhamos para Jerusalém, olhamos para a nação de Israel. Eles são uma espécie de cronômetro, digamos assim. Eles apontam o que vai acontecer na nossa salvação futura, que vai se consumar. Em Isaías capítulo 2, verso 1, lendo de novo, diz assim, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Judá é a região, Jerusalém é a capital, lá está o templo do Senhor. Enquanto essa profecia aqui foi proferida, ainda estava lá o templo do Senhor. E essa visão ela é específica para Judá e Jerusalém. Mas como nós lemos, ela vai afetar muitas nações. Então isso indica que Judá e Jerusalém devem ser observados, porque a partir de lá vai vir a salvação para muitas nações. E isso até hoje. Por isso nós temos os olhos voltados para Jerusalém até o dia de hoje, mesmo que muitos judeus não sejam convertidos ao Senhor Jesus Cristo, mas eles estão lá. E ainda tem alguns crentes ali, sim, mas não é toda a nação. E esperamos que em breve será toda a nação. Essa visão veio ao profeta Isaías, e o profeta está falando de um aspecto do futuro, não é de um aspecto do presente. A gente vê isso em Isaías capítulo 2, verso 2. Nos últimos dias, essa expressão nos últimos dias, no Antigo Testamento, é uma fórmula textual para os aspectos que vão acontecer no futuro. Tudo que nós lemos aqui, desses 5 versículos, aconteceram, a gente vai ver que não aconteceram. Então, nós ainda estamos aguardando estes eventos descritos na profecia de Isaías acontecerem. Ainda não aconteceram. E o próprio verbo acontecerá é futuro. Tem uma profecia para o futuro, tanto de Isaías, como o futuro do próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio pela primeira vez, como para o nosso futuro hoje. Isso ainda não se cumpriu. Ainda vai se cumprir um dia. Jerusalém aponta para a nossa futura salvação. O fato de Israel existir ainda hoje como nação, depois de tantas perseguições que os israelitas, os judeus sofreram ao longo da sua história, e terem uma nação consolidada no território deles, mesmo que não seja no território completo, como fora descrito e prometido a Abraão, Isaque e Jacó, isso já é um sinal de que um dia isso aqui vai se cumprir. E vai ser lá de Jerusalém. Mas como se lá a maioria dos judeus, o governo de Israel, nem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Hoje parece muito nebuloso o cenário. Mas um dia isso vai se cumprir lá. E é por isso que nós olhamos para o noticiário de Israel, porque um dia isso vai acontecer. Está dito aqui na palavra de Deus. Essa não é a única profecia, do verso 1 ao 5 aqui de Isaías 2, sobre nossa futura salvação. Não é. Ela é uma das. Eu queria citar pelo menos 2 importantes aqui, para que a gente compreenda bem como Jerusalém, e é por isso que Isaías está falando aqui para Jerusalém, porque ela marca, ela aponta para a nossa futura salvação. E também, obviamente, no contexto imediato, o que é que o profeta quer? Motivar os israelitas aqui para que eles entendam. Vocês vão ser disciplinados pelo pecado. Olhe para o futuro,
porque vocês, crentes de Israel, vão participar desse futuro, onde de Jerusalém vai sair o quê? A palavra de Deus para todas as nações, e as nações irão a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus. Isso vai acontecer um dia, e vai ser de lá. E o povo judeu vai estar diretamente ligado a isso. Isso um dia vai se realizar. Então, estamos de olho em Jerusalém. Mas duas outras profecias que não estão aqui em Isaías, mas só para a gente perceber como Deus escolheu Israel como um povo, sim. Hoje, Israel, a gente chega a dizer assim, Israel não é o povo de Deus. Em que sentido? Porque não estão convertidos como povo. Existem judeus, israelitas convertidos, sim, e fazem parte do ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. No futuro, não vai ter mais igreja na terra. A igreja vai ser arrebatada. A igreja não estará mais aqui. Israel, como povo, vai se converter em massa e aí sim vai completar a missão que Deus deu a Israel no Antigo Testamento e que, por conta dos seus pecados, eles não cumpriram. Eles vão voltar a cumprir. Haverá um futuro em que Israel vai voltar a proclamar as verdades do Senhor da maneira correta, apresentando Jesus como o Messias, o Salvador prometido. Mas a outra profecia é a profecia das 70 semanas de Daniel, que outrora nós já tínhamos estudado aqui na igreja. Daniel, capítulo 9, verso 24, fala assim na profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, começa assim a profecia. Quem está falando aqui? O anjo Gabriel. Está falando a quem? Ao profeta Daniel. Daniel estava no meio do cativeiro babilônico. Já neste capítulo 9, Daniel já era bem idoso. E ali ele ora ao Senhor. Provavelmente foram os últimos anos da vida de Daniel aqui, talvez o último. E ele pergunta a Deus, Senhor, quando vai terminar o cativeiro babilônico? Quando? Resumindo o início do capítulo 9. Essa era a oração de Daniel. E Deus responde, não exatamente o que Daniel queria saber, o fim do cativeiro babilônico, mas Deus responde mostrando o fim de um cativeiro muito pior do que o cativeiro babilônico. O cativeiro do pecado. Então, quando Gabriel vai falar com Daniel, é isso que ele diz na continuação do verso 24. Vou ler de novo. Daniel 9, 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, quem é o povo? Os judeus. Qual é a cidade de Daniel? É Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Todas essas expressões aqui, de modo bem sintético, se referem ao fim do pecado. Vai acabar o pecado na humanidade. E é o que Gabriel está dizendo para o profeta Daniel. Deus não vai te revelar, Daniel, o fim específico do cativeiro babilônico aqui, embora Deus já tenha dito que ia durar 70 anos, mas Deus vai te revelar uma informação muito mais importante. O fim do cativeiro do pecado, depois dessas 70 semanas aqui. Essa profecia foi dada para quem? Para Judá e para Jerusalém. Então, vai acabar o pecado só de Judá e de Jerusalém, no fim das 70 semanas? Não, é de toda a humanidade. Aqueles que não creram serão condenados e os que creram serão salvos, obviamente. Mas Judá e Jerusalém são uma espécie de marcador do tempo para o cumprimento dessas profecias. Essa profecia vai se cumprir através deste povo. A gente não vai entrar nos detalhes da profecia aqui, porque não temos tempo. Mas só quero mostrar como em outras partes do Antigo Testamento existem profecias onde Jerusalém é um marcador temporal, aponta para a futura salvação que será para todo o planeta. Obviamente, daqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Outra profecia também muito importante é do profeta Jeremias. Jeremias foi o profeta que pregou a mensagem de Deus no período do cativeiro babilônico. Ele viu o cativeiro acontecendo, os exércitos entrando, destruindo o templo, o muro, tudo. Ele estava ali e foi protegido desse período, mas ele viu aquilo e narrou na sua profecia. E Jeremias recebeu uma profecia muito especial, que é a profecia da nova aliança.
Deus fez aliança em Jeremias 31, verso 31. Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança onde Deus prometeu a Abraão uma terra, Deus prometeu a Abraão uma descendência e a bênção a todas as famílias da terra. Essa bênção, certamente, o Senhor Jesus Cristo. A salvação para aqueles que haveriam de crer no Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. E então essa aliança se estendeu. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, porque de Judá viria este Salvador. Esse é o que a gente chama de aliança abraâmica. E essa salvação que viria a partir de Abraão ia se estender a todas as nações da terra. Quando chega com Davi, Deus faz uma nova aliança, a aliança davídica, onde de Davi vai vir este Salvador. Estou sintetizando aqui para a gente compreender bem estas alianças. Depois dessas duas alianças importantes no Antigo Testamento, por que Deus fez essas alianças? Porque Deus quer mostrar ao ser humano que a promessa dele, de Deus, de salvar o pecador, está de pé. Passaram-se séculos, mas o Senhor não esquece as promessas dele. Ele vai salvar alguns da humanidade, os que haverão de crer na palavra dele, na revelação dele, que fala do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse Salvador vem de Davi. Só que quando o Salvador chega, o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus implanta e cumpre parcialmente essa nova aliança que está lá em Jeremias 31, de 31 a 36. Olha o que a gente vai ler, Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Percebe? É uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então essa nova aliança vai ser só com a casa de Israel e com a casa de Judá? Então, será que as profecias que se referem a Israel e a Judá, Jerusalém, são só para eles? Não. Começa com eles. Eles são o núcleo de onde vai vir a bênção às nações. Não é exatamente só para eles. A nova aliança começa com eles, sim. Começou com Jesus, um judeu. Deus, claro, Salvador, mas judeu. Os apóstolos, também judeus, que celebraram a primeira ceia, onde ali é instituído a nova aliança, que é ratificada com a morte do Cordeiro de Deus e sua ressurreição. Por isso a igreja hoje vive na nova aliança. Entende? Esta promessa da nova aliança foi dada a Israel e a Judá, mas é para todas as nações da terra que crerem no Deus de Israel e de Judá. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador, que vem da nação de Israel e do povo judeu. Olha as características dessa nova aliança. Ela foi cumprida parcialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não foi cumprida completamente. Por quê? Porque ainda vivemos no efeito do pecado. Se você observar bem o que diz a nova aliança, ela é para pessoas que não pecam mais. Olha o que diz aqui no verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Como é essa aliança? Deus vai dizer: na mente lhes imprimirei as minhas leis, na mente. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Percebe? Na nova aliança, a palavra de Deus vai ser o nosso pensamento. A gente não vai mais pensar pecados. A gente vai pensar a lei de Deus. Não vamos mais sentir pecados. Nós vamos sentir os sentimentos puros e perfeitos que procedem do Senhor. Isso é na nova aliança. Estamos na nova aliança, sim, mas ela não se completou na nossa vida. Por quê? Temos pensamentos divinos, influenciados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, mas ainda temos pensamentos de pecado.
temos sentimentos guiados pelo Espírito Santo, de sacrifício, de perdão, de amor uns pelos outros, até pelos nossos inimigos, mas também temos sentimentos ruins, de pecado, de ódio, de vingança, de inveja. Então a nova aliança começou em nós, mas ela não se completou. Ela vai se completar quando nós estivermos ressurretos no novo céu e na nova terra, sem pecados. E aí vamos pensar como Deus, não, obviamente, na infinitude de Deus, mas sem pecado. Essa é a proposta da nova aliança. E o Senhor ainda diz mais: pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Você sabe o que são essas leis fixas? São as leis da física. Entende? É a gravidade no espaço que mantém os planetas girando, é a luz do sol, a luz da lua, as marés controladas pela própria lua, a força ali gravitacional. Todas essas leis fixas, que nós não temos controle sobre elas, para nós são fixas, e Deus as fixou. Ele diz que essa nova aliança, ela é tão fixa, certa, quanto as leis que regem o universo. Incrível! Isso vai se cumprir. E como é que nós vamos saber? Olhando para Jerusalém, olhando para Israel, nós vamos saber que estas promessas irão se cumprir. Então, assim como a profecia do capítulo 2, que nós estamos estudando, vai se cumprir, a das 70 semanas de Daniel também, e a profecia da nova aliança também vai se cumprir. Todas vão se cumprir plenamente, algumas já se cumpriram parcialmente, outras ainda vão se completar, mas vai se cumprir. E é o caso de Isaías, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. É por isso que hoje, nós crentes em Jesus, olhamos para Jerusalém. Eles estão distantes do Senhor, pelo menos a maior parte do povo. Não crê em Jesus como Salvador. Isso vai mudar. E então, nós vamos ver muitas dessas promessas acontecendo. Essa nova aliança profetizada por Jeremias não está só na profecia de Jeremias. Ela aparece também em Isaías. Só que lá em Isaías ela recebe outro nome. Em Isaías ela recebe o nome de aliança eterna, ou aliança de Deus. Isaías 24:5 nós lemos: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Essa aliança eterna é a nova aliança lá de Jeremias. Ainda em Isaías 61:8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Então, ela também é chamada de aliança da paz de Deus. E um dos textos mais fortes sobre a nova aliança no profeta Isaías é Isaías 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E o verso 4, eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então, não é Davi propriamente que vai governar os povos, mas o descendente de Davi. A lógica, então, de falar desta nova aliança aqui, não é que o texto de Isaías 2, verso 1 ao 5, fala exatamente da nova aliança, mas ele vai mencionar um aspecto dessa nova aliança. E isso está profetizado também. E o importante é que é entender, Jerusalém aponta para a nossa futura salvação. E é por isso que Isaías está dizendo no verso 1, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. É a respeito de Judá e Jerusalém, mas não só eles. Todas as nações estão incluídas aqui.
Só que eles são, digamos assim, o foco. Se olharmos para Judá e Jerusalém, vamos entender essas profecias se cumprindo ao longo do tempo. Uma segunda verdade do nosso texto é que as nações buscarão ao Senhor no futuro. Vai ter um tempo em que nós não mais vamos precisar enviar missionários para as nações. As nações virão até Deus para conhecer o Senhor. Você imagina isso? E é o que a gente lê no verso 2. Olha Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. A ideia aqui é uma metáfora em que o Monte Sião, que não é o caso hoje, mas ele, metaforicamente, figurativamente, ele vai ser o monte mais alto do mundo. E os outros montes vão estar debaixo dele. Porque, na cultura antiga, os povos adoravam nos montes, talvez por achar que estavam mais perto do Senhor. E dentro da idolatria de Israel nesse momento, eles estavam adorando outras divindades nos chamados altos. Você vai ler no Antigo Testamento que eles adoravam nos altos, colinas, montes, onde eles adoravam outras divindades em mesas de pedra ou com outros tipos de ídolos ali. E era muito difícil tirar isso da cultura de Israel e de Judá também. Mas no futuro, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, que é o Monte Sião, onde está Jerusalém, onde deveria estar o templo, que é a casa de Deus ali, ele vai se elevar, ele vai ser mais importante. E todas as nações da terra vão até lá. Vão até lá para quê? Para ouvir do Senhor, para ouvir o ensinamento da palavra de Deus, que é o que nós estudamos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso um dia vai acontecer, isso um dia vai se cumprir. Quando? Não sabemos. Vamos olhar para Jerusalém, porque a história deste povo vai apontar o tempo em que essas coisas vão se cumprir. Certamente nós vamos saber quando, porque vamos participar de tudo isso. Mas o fato é que as nações irão até o Senhor. E aí eu pergunto, o que as nações, os povos da terra, as nações ao nosso redor, mais buscam? O que elas mais querem hoje? Você já parou para pensar? Será que as nações hoje estão buscando a palavra de Deus? Certamente é óbvio que elas não estão buscando a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus. No verso 3, Isaías 2:3, olha o que nós lemos. Irão muitas nações e dirão, as nações, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o seu caminho e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. No futuro, as nações, vamos imaginar que o futuro fosse hoje, a China, o Japão, o continente africano todo, Oceania, Europa, todas as nações vão até aquele montezinho Sião, Jerusalém. Buscar o quê? Aí está aqui no versículo. Ensino dos caminhos do Senhor para andar nos caminhos do Senhor. Veredas é outra palavra para caminho. Porque de lá é que vai sair a lei. De lá é que vai sair a lei. A palavra de Deus vai sair de lá. Isso um dia vai acontecer. Parece distante, não parece? Como parecia distante a chegada de Jesus. Jesus veio e em breve retornará. Essa profecia um dia vai se cumprir. Percebe então como no futuro a palavra de Deus que estamos lendo aqui e que vai ser proclamada lá em Jerusalém para as nações, ela vai ter um grande valor. Porque as nações, os povos da terra, elas só vão atrás daquilo que tem valor. É ou não é? O que é que as nações da terra querem hoje? Petróleo. O que é que as nações da terra querem hoje? Ouro. Talvez até Bitcoin, não sei. As nações estão atrás de valor, riqueza. Os povos da terra não vão atrás de coisas, de qualquer coisa, sem interesse econômico.
E a Bíblia, ela é fantástica porque ela se encaixa em todos os aspectos. Olha o que diz o Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Isso aqui é falando da palavra de Deus, da revelação de Deus. Ela traz alegria, ela nos fortalece, ela nos anima. Continuando no verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é mais importante do que o ouro. As nações hoje não valorizam a palavra de Deus. Talvez nem os crentes estejam valorizando a palavra de Deus, mas a própria palavra, a revelação de Deus diz que ela é mais valiosa do que o seu salário que você ganha todo mês, do que o dinheiro que você angariou em toda a sua vida, do que o patrimônio que você construiu. Ela é mais valiosa do que tudo isso. E no futuro, todos os povos vão atrás dessa palavra. Não vão atrás do petróleo, nem do ouro, nem de riquezas, mas atrás da palavra de Deus. Isso vai acontecer um dia, percebe? E nós temos que estar atentos a isso, porque hoje nós temos esse tesouro em vasos de barro que somos nós. Temos a Bíblia Sagrada, a revelação do Senhor, e talvez não estejamos dando o devido valor. Ainda no Salmo 119, verso 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Isso aqui não é retórica vazia, não. Isso aqui é realmente a verdade. A palavra do Senhor, os preceitos de Deus, vale mais do que qualquer ouro, milhares de ouro ou de prata, que era a moeda corrente da época. E o Salmo 119, 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. As nações vão, naquele dia, no futuro, sair das suas localidades para Jerusalém, porque a coisa mais valiosa do mundo estará sendo apresentada ali, a palavra de Deus. Olha, essa é a verdade. Essa é a verdade. Ela já é valiosa hoje. As nações só vão perceber isso no futuro. Isso um dia vai acontecer. As nações, como eu disse, buscam riquezas. As nações, elas não estão hoje pensando nas suas ideologias. Elas não estão fundamentadas nas suas crenças. Elas estão pensando em riqueza. É isso que move o mundo, infelizmente. É o pecado, a ambição e as riquezas. Né? Jesus ensinou isso. Por exemplo, nós temos a China comunista. Mas ela se tornou meio capitalista. Por quê? Porque ela viu que ela só iria crescer entrando no mercado mundial. Então, ela sacrificou sua ideologia para assim fazer. E olha, os Estados Unidos, a América do Norte, um país extremamente liberal, mas é um dos grandes, digamos assim, parceiros econômicos de quem? Da China, que é o seu grande inimigo ideológico, digamos assim, ideologias opostas. Por que as nações fazem isso? Porque o que interessa a elas é o dinheiro, é o recurso. Mesmo sacrificam suas crenças sociais, talvez até suas crenças teológicas, porque o que interessa é o recurso financeiro. Percebe? No futuro, as nações vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. É isso que vai acontecer. E é o que Isaías está dizendo para Judá e Jerusalém do período de Isaías. Vocês vão sofrer, porque eu vou mandar o cativeiro para vocês. Mas se animem, tenham esperança, porque no futuro de Jerusalém vai sair a lei, vai ser proclamada a mensagem de salvação e todas as nações vão buscar esta mensagem. Mas Deus vai disciplinar o povo porque viveu em pecado. O Senhor Jesus nos ensinou exatamente isso, o que é o mais valioso, o que é o mais importante. Nós temos o privilégio de escolher o que é mais valioso e o que é mais importante. Olha Mateus 6,19, Jesus dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Coração das nações está nas riquezas hoje, está no petróleo, está no comércio mundial. No futuro, nessa profecia, o coração das nações será transformado. E as nações da terra vão buscar a palavra de Deus, que estamos pregando hoje. Nós já vivemos a antecipação do que eles vão viver no futuro. Percebe? Porque nós chegamos hoje aqui para ouvir a palavra de Deus, para ler o que a Bíblia Sagrada tem para nós. Percebe como nós já estamos vivendo a antecipação, um cumprimento antecipado, porque aqui nós somos também, não deixa de ser uma nação, estamos parte de uma nação, convertidos no Senhor Jesus Cristo. Nós já temos esse ouro precioso nas nossas mãos. E temos, obviamente, que valorizá-lo. E é o que Jesus nos ensina. Invista nesse ouro, nesse tesouro, que é a palavra de Deus. E aqui nós podemos refletir sobre valor e preço. Qual o preço de uma Bíblia? R$100, uma Bíblia boa, capa de couro, bordas douradas, né? Está R$100. Qual o valor de uma Bíblia? É inestimável. É inestimável. Percebe? Nós colocamos preço nas coisas. E valor também. Qual o valor que você dá à sua leitura da Bíblia? À obediência à palavra de Deus? Ao seu tempo com Deus? Damos tempo para tudo. Para conseguir dinheiro. E para o Senhor. Deus não precisa do nosso tempo, nós precisamos do tempo de Deus. Trocamos tudo que é de Deus pelas nossas coisas da terra. Eu vou ter que fazer um negócio a mais, uma coisa a mais. Eu tiro de onde? Eu vou deixar de ir para um culto. Eu vou deixar de ler uma parte da Bíblia. Eu vou deixar de ir para uma viagem missionária. Eu tiro do tempo de Deus. Eu não tiro de outras coisas. Qual o valor? O que vale mais? Irmãos, esse é o pecado do crente moderno. Talvez o meu, o seu pecado. Não damos valor ao que a profecia aqui está valorizando. As nações sairão de todas as partes da terra para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor vai estar lá em Jerusalém proclamando essa verdade. Hoje as nações saem de todas as partes do planeta, atrás de petróleo, atrás de ouro, atrás de riquezas, né? Travam guerras atrás dessas questões. Mas um dia elas vão atrás da palavra do Senhor. Hoje nós temos esse ensino. Sei que todos os irmãos aqui já sabem dessa verdade. Mas e na prática? Qual o valor que damos? Entende? A Bíblia é barata, relativamente barata, mas ela tem um valor inestimável para nossas vidas e para o mundo. Jesus também diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Desde aquela época era assim, ainda hoje continua. Então temos que ter uma mente focada nas coisas do Senhor. Temos que buscar o Senhor. Essa é a ideia. Israel tinha que se motivar através dessa profecia para tentar continuar buscando ao Senhor. Olha o verso 32, Mateus 6:32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Deus sabe que você precisa de trabalho. Deus sabe que você precisa de dinheiro. Deus sabe que você precisa do remédio. Deus sabe. Mas o que é que Deus quer? Busque o Senhor em primeiro lugar. Lendo sua Bíblia todo dia. Tendo um momento de oração. Participando e servindo na igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que Deus quer.
Essa profecia serve para nós entendermos esta verdade, como era para Israel entender esta verdade naquela época também. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é viver pela fé. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, a cada dia, basta ao dia o seu próprio mal. Temos que aprender essas verdades. Mas vem uma pergunta aqui. Como as nações vão mudar radicalmente o seu interesse pelo valor das riquezas? Como as nações vão mudar isso? Como será que isso vai acontecer? Por que as nações vão buscar a palavra de Deus em Jerusalém? Porque elas vão se converter. Então isso vai ser no tempo futuro em que os povos da terra vão se converter. Isso nos traz uma característica muito interessante dos convertidos. Quem são os convertidos ao Senhor Jesus? São os que vêm atrás da palavra de Jesus. São os que têm sede por Deus. São aqueles que não se conformam com seus próprios pecados, nem com os pecados da sociedade, e eles vão atrás da palavra de Deus. São os crentes em Jesus Cristo. As nações vão se converter e elas vão a Jerusalém porque elas querem aprender de Deus e andar com o Senhor. Quem vai ensinar essas nações? Olha aí, Isaías 2, verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Então, quem vai ensinar? O Deus de Jacó, o próprio Deus, vai ensinar às nações a sua palavra. Não vai ser um pecador pregando como hoje, vai ser Deus pregando para as nações a sua palavra. Isso vai acontecer um dia, e as nações vão buscar o Senhor. Deus vai ensinar às nações a sua verdade, certamente, os seus caminhos, e as nações convertidas vão andar nos caminhos de Deus. Olha Isaías 59, verso 21. Isaías 59, 21 diz: quanto a mim, esta é a minha aliança, como eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Lembra que na Nova Aliança nós acabamos de ler, tanto em Isaías como em Jeremias, que uma característica da Nova Aliança é o conhecimento da palavra de Deus na mente e no coração, gravada, impressa. Esse versículo está dizendo a mesma coisa. E que os descendentes de Israel, eles vão conhecer a palavra do Senhor, e os filhos deles, e os filhos deles, e os filhos dele. Isso aconteceu? Ainda não. Ainda vai se cumprir. Então, tudo isso aponta para o momento em que isso vai acontecer, quando as nações se converterão, irão até Jerusalém, e Deus, o Deus de Jacó, que é o Deus de Israel, vai pregar a palavra para as nações. As nações um dia buscarão ao Senhor no futuro. Que elas vão conhecer, nós já sabemos hoje. E devemos valorizar, e devemos amar, devemos nos sentir privilegiados. Porque não merecemos tamanho privilégio, mas Deus teve misericórdia de nós. E abriu os nossos olhos para conhecer esse tesouro que é a palavra de Deus. E nós podemos carregar para todo lado. Naquela época, para você ouvir a palavra de Deus, tinha que ir no templo, tinha que ouvir um profeta. Só os ricos tinham uma cópia de um texto da Escritura. Eles nem tinham todos os textos. Era muito caro. No Novo Testamento também era muito difícil. Hoje a gente tem os 66 livros da revelação de Deus nas nossas mãos. Como somos privilegiados. Tudo que é necessário para a nossa felicidade nessa terra, dentro de um mundo corrompido pelo pecado, está na Bíblia Sagrada. Só que, como pecadores da modernidade, acabamos trocando esse tesouro por qualquer outra coisa. Qual o valor que damos? As nações buscarão o Senhor no futuro, mas quando?
Quando Deus vai ensinar as nações a partir de Jerusalém? Quando essa profecia vai se cumprir? Ela não se cumpriu. Quando? Terceiro entendimento de hoje é que as nações viverão uma paz sobrenatural no futuro. Hoje nós temos talvez medo de andar em certas partes da cidade, né? Porque é perigoso. Não é uma guerra, mas ninguém vai facilitar, né? Então as pessoas têm medo. Imagine em contextos de guerra, mas haverá um futuro em que as nações viverão em paz, uma paz sobrenatural. Em Isaías 2, verso 4, nós lemos assim: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Ele quem? Deus. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso é uma indicação de uma transformação substancial nas nações, a partir de uma conversão em massa dos povos. Quando isso vai acontecer? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas antes, nós entendemos que haverá um julgamento. Olha o início do verso 4. Deus julgará entre os povos e os corrigirá. E corrigirá muitas nações. As nações serão julgadas. Quando, ou melhor, onde nós lemos na Bíblia do julgamento das nações? Apocalipse 20, verso 11. É o texto mais claro da Bíblia sobre um julgamento das nações. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se encheu lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos os ímpios e pecadores das nações serão julgados aqui. Serão julgados baseados em quê? Nas suas obras. E serão condenados pelas suas obras. Quando nós formos julgados pelo Senhor, vamos ser julgados pelo quê? Pelas obras. Não as nossas, as de Jesus. Quando Deus nos julgar, ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre mim. Jesus morreu por esse. Ele vai ver o sangue de Jesus sobre você. E Jesus vai aceitar o sacrifício de Cristo no lugar das suas obras. As obras de Cristo no lugar das suas obras. E é por isso que você vai ser salvo. Porque Jesus lhe substituiu nessa condenação aqui, ao ser pregado na cruz do Calvário. Essa é a plena salvação que Jesus conquistou para nós. Mas a melhor forma de entender Isaías 2,4, do julgamento das nações, da correção das nações, que é um julgamento, é aqui, no julgamento do grande trono branco. Mas lembre-se do verso 3, Isaías 2,3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então as nações vão se converter e vão até o Senhor. Só que depois vai ter um julgamento. Onde isso se encaixa dentro da Escritura? Nações buscando o Senhor, uma multidão de pessoas se convertendo, ou convertidas, ou ressurretas, lá, buscando o Senhor em Jerusalém, mas depois tem um julgamento. Quando Isaías prega essa mensagem, ele fala de modo resumido e superficial, porque Isaías não tem toda a revelação. Mas o Apocalipse de João completa essas verdades aqui. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus.
como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse texto das nações indo até o Senhor se refere exatamente ao período do milênio, quando muitos dos que morreram nos 7 anos de tribulação, marcado lá na profecia das 70 semanas de Daniel, vão ressuscitar para reinar com Cristo por 1000 anos. Mas alguns vão se converter na tribulação e não vão morrer, e vão entrar no milênio não ressurretos. Ei, pastor, bagunçou. Ressurreto, não dá problema não? Ah, Jesus ressuscitou e viveu entre as pessoas na terra por um bom período. Cerca de 500 pessoas de uma vez só viram Jesus ressurreto, diz Paulo lá, 1 Coríntios. Ou seja, não é nada estranho. Jesus se alimentou ressurreto na praia esperando os seus apóstolos. Não é nada difícil de compreender. Então, no milênio, haverão pessoas ressurretas e não ressurretas. Mas, em que? Tem um versículo que diga isso claramente na Bíblia? Não, não tem um versículo que diga isso claramente na Bíblia, mas tem um texto que diz que no final do milênio voltará a haver pecado, Satanás será solto e as nações vão se rebelar novamente contra Deus. Então, alguém pecou? Um ressurreto não vai pecar? Talvez filho daqueles que vieram da tribulação, netos, bisnetos, 1000 anos. A humanidade procriou. E haverá uma nova rebelião. E aí entra Isaías, capítulo 2, verso 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. É exatamente nessa rebelião que vai acontecer no final do milênio. Olha Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos aqui, não deixa claro quem são, mas se vão reviver, ressuscitar, só no final do milênio, pode muito bem ser os santos do Antigo Testamento, como Daniel, José, que estão aguardando a ressurreição e não ressuscitaram ainda. Vão ressuscitar no final do milênio. O milênio será dos ressurretos da igreja, dos santos da tribulação, estarão vivendo ali. E talvez esses restantes dos mortos sejam os santos da velha aliança. A primeira ressurreição, ela é primeira em qualidade. Ela não é primeira cronologicamente. Ela é a primeira porque é de melhor qualidade. Tem uma segunda ressurreição. Não é segunda porque vem depois da primeira. É segunda porque é de segunda categoria. É a ressurreição dos ímpios, que vão ressuscitar para viver no inferno de fogo. Observe o verso 6, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Percebam, não vão mais pecar, são ressurretos. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, os ressurretos aqui vão reinar 1000 anos com Jesus Cristo nessa terra, depois dos 7 anos de tribulação. Agora, olha Apocalipse, capítulo 20, verso 7. O que vai acontecer no final do milênio? No início do milênio, a gente não leu o texto, mas lá em Apocalipse 20, verso 1 e 2, diz: Satanás é preso, as nações tiveram paz. Por que as nações hoje são atribuladas? Vivem nos seus pecados? Porque são pecadoras, sim. Mas tem Satanás instigando, preparando o cenário, tentando, motivando esse pecado. Olha Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Isaías 2,4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Depois desse texto, dessa nova rebelião, julgamento do grande trono branco. Então, o que Isaías está fazendo é sintetizar os eventos futuros que haverão de acontecer. Olhamos para Jerusalém, entendemos que o Senhor vai restaurar as nações nesse período do milênio, mas alguns ainda vão se rebelar, serão condenados, virá um julgamento dos ímpios, e depois Deus mesmo vem habitar na terra, que é o novo céu e nova terra, que Isaías também vai falar disso, só que lá no final da profecia, não agora. Olha então como o Senhor tem preparado todo o cenário para a nossa salvação plena. Ainda no final do verso 4, estas, as nações, converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Depois do julgamento do grande trono branco, é o estado eterno. Vamos viver com Deus na terra por toda a eternidade, todos ressurretos, santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, santos da tribulação, todos vivendo aqui. A terra será restaurada, obviamente redimida pelo poder de Deus, e aí começa a nossa vida eterna com o Senhor. Não haverá guerra. E isso que Isaías sintetizou aqui, nós lemos lá em Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas as coisas, todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso vai acontecer no futuro. Isaías está profetizando exatamente essa verdade. O Senhor, ele tem um projeto para uma salvação que começa hoje, mas vai se consumar no futuro. Quem acha que vai encontrar plena realização nessa terra vai se frustrar até o último dia da sua vida, porque não há perfeição aqui. Somos pecadores e vamos ser pecadores até a volta de Jesus, mas um novo céu e nova terra, ressurretos, plenos, plena felicidade e plena alegria. E como é que Isaías termina a sua profecia? Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Mediante tão maravilhosas e ricas promessas, ande na luz do Senhor. Se você que creu no Senhor Jesus Cristo, sabe que vai ressuscitar lá no futuro, porque Jesus garantiu isso para você, ande na luz do Senhor. Não perca tempo com as coisas desta terra. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos manter, mas isso não pode atrapalhar o cerne da nossa missão. A glória de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus, não pode. Corte outra coisa da sua vida, não corte sua vida com Deus. Ande na luz do Senhor. Se qualquer outra área da sua vida toma o lugar da sua devoção a Deus, está errado. Pode parecer normal para os crentes da modernidade que não ligam para o seu amor para com Deus, mas os crentes sinceros, honestos e que entendem o que Jesus fez por eles, vão viver de modo dedicado ao Senhor. E é o que Isaías está pregando aqui. Ande na luz do Senhor, Israel. Deixe a sua secularização, deixe a sua idolatria, deixe a sua corrupção. Olha o que Deus prometeu. Você não vai ter aqui. Todas essas coisas que Deus prometeu. É para o futuro. O justo viverá pela fé. Não somos agoristas. Não vivemos na religião do agora. Vivemos numa religião do futuro. O tesouro é futuro. A salvação plena é futura.
O reino de Deus é futuro. Jesus virá no futuro. Tudo é lá na frente. Vivemos pela fé. E se você não entende isso, talvez você nunca creu no Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja vivendo nessa fé evangélica do agora, buscando satisfação lícita. Não estou falando da ilícita, que claramente é pecado, mas satisfação lícita nas coisas aqui ao seu redor. E é muito fácil cair nesse pecado. É muito fácil. Qualquer um de nós pode cair nesse pecado de se conformar com as coisas aqui da terra. Por quê? Porque a luta é diária, é todo dia, é cansativo. E às vezes a gente deixa de ler a Bíblia um dia, deixa de ler outro, deixa de orar um, deixa de orar outro, e vem o trabalho, e vem o estudo, e vem isso, e vem aquilo, e vem as atividades, e você se envolve com tantas coisas. Quando você vê Bíblia, o que é a Bíblia? Às vezes acontece isso. O crente nem mais conhece a própria palavra do Senhor. Assim como Israel, vamos andar na luz do Senhor, porque a nossa salvação será no futuro. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso e maravilhoso. Assim como foi com Israel, naquela época, mandando o profeta Isaías, mandando tantas palavras de esperança, palavras maravilhosas de salvação. Essa profecia que vai se cumprir no futuro com as nações, nós já desfrutamos dela hoje, porque cremos e temos a tua palavra e chegamos aqui hoje para poder meditar na tua escritura e adorar o teu santo nome. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar, a deixar de lado as coisas que nos amarram, nos prendem, nos impedem de sermos servos mais aplicados. Dá-nos inteligência, Senhor, sabedoria para remir o tempo, porque os dias são maus, para sabermos usar a nossa vida hoje para a glória do Teu nome, porque nossos dias são contados. E quando partirmos daqui, nossa peregrinação terminar, estaremos plenamente com o Senhor, não mais poderemos te servir aqui glorificando o teu nome. E essa é a razão da nossa existência, ó Pai. Ajuda-nos a viver para te glorificar, sempre pensando no Senhor, tendo uma fé para o hoje, sim, mas apontando para o futuro, confiando em ti. Nos anima, Senhor Deus, é o que nós te pedimos, nos motiva e nos capacita a te servir melhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Teremos tempo de oração silenciosa. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Deus abençoe, uma boa noite e até breve.